o Verdão, destacado que será agora pelo Daniel Valdrigues, trazendo as informações do Verdão, que venceu o Tigre Catarinense, a equipe do Criciúma. Vem comigo, Dani, você que é torcedor do Combate Barreirinha, que eu sei. Muito bem, um forte abraço para o amigo que acompanha o Placar Transamérica. Nós estamos chegando para falar a respeito do Coritiba. O Verdão venceu mais uma partida dentro desta Série B no último sábado, jogando em casa no estádio Couto Pereira. A equipe comandada pelo técnico Jorginho venceu o Criciúma pelo placar de 1-0 e retornou ao G4 da Série B. Atualmente, o Coritiba está na 4ª posição e se o campeonato tivesse terminado, o Coritiba garantiria uma vaga à elite do futebol brasileiro, cumprindo assim com a meta estipulada. No jogo que marcava 110 anos de existência, o público de 17.630 torcedores acompanharam a vitória do time Coxa Branca para cima do Tigre Catarinense. O técnico Jorginho promoveu 2 mudanças na equipe alviverde. Uma delas, a saída do volante Matheus Salles, suspenso, para a entrada do Serginho, que fez a sua primeira partida como titular. E a segunda foi a saída do ponta Natan para a entrada do centroavante Igor Jesus, que cumpriu a suspensão na última rodada. Robson foi o destaque, chegou ao seu 6º gol em 13 jogos, é o vice-artilheiro do Coritiba na Série B, só fica atrás de Rodrigão, que tem 12 gols em 25 jogos dentro desta Série B, 19 gols na temporada. E Rodrigão foi polêmico, o jogador perdeu a posição, ficou no banco de reservas. No aquecimento da partida se envolveu em uma confusão com o jogador Natan e também com o volante Vitor Carvalho. E claro, o técnico Jorginho, em entrevista coletiva, diz que cobrou o atleta e o próprio jogador comentou a respeito da situação, dizendo que era questão de aquecimento, chegou um pouco mais forte no garoto Natan, mas que já se acertaram. Com relação à perca da posição, Jorginho diz que fez isso para mexer na zona de conforto de Rodrigão e que o jogador tem competência para ser um dos melhores atacantes do Brasil. O Coritiba que jogou com Alex Muralha no gol, Diogo Matheus na direita, Romércio e Sabino, a dupla de zaga, e Patrick Bray na esquerda. Serginho, depois Vitor Carvalho, Juan Alano, Thiago Lopes, depois Luiz Henrique, Rafinha, Robson e Igor Jesus, depois Rodrigão. O Coritiba já entra em campo amanhã, jogando em Sorocaba diante do São Bento. Ontem foi dia de reapresentação, os atletas foram ao campo lá do CT da Graciosa, um trabalho regenerativo, e pensando no compromisso diante da equipe paulista, o Verdão realizou hoje pela manhã o apronto final e já segue viagem no período da tarde. Técnico Jorginho não vai poder contar com Robson, que vai cumprir a suspensão automática. O atleta recebeu o 3º cartão amarelo. Faltando 10 rodadas para o final da Série B, o Coritiba tem 11 jogos, tem uma partida a menos diante da equipe do Cuiabá e, claro, dentro do G4 é se manter nessa condição para garantir a volta à elite do futebol brasileiro. São essas as informações do Coxa aqui no Placar Transamérica. Perfeitamente, agradecendo ao Daniel Valdrigues, atualizando as informações do Coritiba e do Brasil. Você falou no início do programa que ia falar bastante do Coxa. Principalmente agora. Já é passado, a vitória ela é muito importante, esse resultado positivo em cima do Criciúma. O Coritiba ainda tem 11 jogos neste segundo turno, porque temos as imagens, tem uma partida atrasada, que é o jogo contra o Cuiabá, agora no final do mês. Tem 4 jogos em casa e 7 partidas fora. O Coritiba, no confronto direto, pega em casa o Sport e também o Bragantino. Agora, para uma das vagas, eu imagino que são 5 clubes que estarão disputando uma vaga, porque as outras 3 eu acredito, pelo menos o que está desenrolando aí, tanto o Bragantino como o Sport e também o Atlético Goianense, porque não sei qual foi a razão, mandou embora o Wagner Lopes. Né? Então, você veja só, uma situação do Coritiba que necessita das vitórias em casa e conseguir pelo menos mais 12 pontos fora de casa. Chegar aí a 62, 63 pontos, porque com 60 pontos até pode dar a classificação, mas só que daí vai ficar nos critérios. Então, desses jogos,
O mais importante são esses confrontos contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que pode eliminar o Botafogo fora de casa, e em casa ele pega o Sport e o Bragantino quase na última rodada, esperando assim um jogo mais tranquilo, que o Bragantino possa venha garantido. Enfim, uma situação boa do Curitiba. Precisa, mais uma vez, correspondência, vamos dizer assim, com o seu torcedor em casa e conseguir pelo menos 4 resultados de vitórias fora de casa nessas últimas 7 partidas. Eu estou em cima do teu raciocínio. E outro detalhe, para você conseguir, são equipes que estão abaixo do Curitiba. Você vê, tem o Oeste em casa, fora de casa tem o Vitória, tem o São Bento agora, tem o Vila Nova, que estão aí caindo pelas tabelas, então é o momento de conseguir as vitórias. Você citou só 4 jogos que o Curitiba tem total condição de aprontar. Apesar de que o Oeste é em casa vai ter a necessidade de vitórias, né? Tem que vencer pelo menos essas 4 partidas para sonhar com a classificação. Time que pensa na Série A, em casa não pode perder. Todo esse contexto que o Edu passou, o time que pensa em Série A tem que cumprir, exatamente. O Curitiba em casa vem fazendo os resultados, mas fora de casa também precisa. Então, já contra o São Bento, não tem outro resultado que não seja a vitória. É bem por aí mesmo. Vamos trazer também no pique, para a gente não perder o gancho e o raciocínio, a palavra do técnico Jorginho, entrevista coletiva após-jogo, vitória da equipe do Curitiba contra o Criciúma. Jorginho no placar Transamérica. Nós estávamos sofrendo com o nosso lado direito, a gente não estava conseguindo encaixar a marcação com o Thiago, com o Serginho e com o Diogo. A gente viu o quanto a gente estava sofrendo por aquele lado. O Foguinho estava flutuando sempre, dificultando bastante para a gente a movimentação do meio campo deles, mesmo porque eles jogam também num 4-4-2 e eles tiveram essa dificuldade. Sempre que a gente conseguia movimentar essa bola, trabalhar rápido essa bola, girando de um lado ao outro. A questão do Serginho é um jogador que está um tempo sem jogar, ele sentiu, né, a condição de jogo, né, o ritmo de jogo. Então a gente tomou essa decisão para que a gente pudesse, em primeiro lugar, organizar o nosso meio campo, que estava desorganizado, a gente não conseguia encaixar a marcação e não conseguia jogar. E foi o que aconteceu, a gente tomou a decisão de tirar o Serginho, tirar o Thiago, colocando o Carvalho, e eu queria abrir um parênteses aqui e pedir ao torcedor, ele é um jovem do clube, um ativo do clube, um jogador que tem muita capacidade e que merece um voto de confiança. Eu não desisto de jogador, eu acredito muito nele, ele tem um potencial enorme, ele é muito forte nas bolas aéreas, ele é um jogador que é muito forte na marcação, distribui muito bem como primeiro volante. Então pediria realmente ao torcedor, que todo mundo xingando, todo mundo reclamando, mas eles viram o quanto o jogador foi importante na construção do jogo, na marcação. Ele deixou a gente com mais facilidade para jogar, tanto com Alano quanto com Luizinho. Então eu acho que a mexida foi justamente para isso, como você mesmo falou. Tivemos um início do segundo tempo diferente. Falei para eles, a gente não pode começar mais ou menos parecido como aconteceu contra o Paraná. Eu falei, não vai se repetir aquela derrota, a gente precisa ganhar esse jogo, precisamos dar um presente para o nosso torcedor pelos 110 anos de história, linda história. E que bom que aconteceu isso, a equipe realmente se organizou, a equipe conseguiu manter a posse de bola, trabalhar de um lado do outro, conseguimos quebrar com mais facilidade as linhas, usando principalmente os nossos laterais, e quando teve a expulsão, facilitou muito para a gente soltou os nossos 2 laterais, tanto o Brei quanto o Diogo, e exatamente originou o gol nessa situação com um grande cruzamento do Diogo. Tá bom, técnico Jorginho, eu vou passar a bola para você, do Brasil, porque você tem mais paciência, um cara mais experiente. Mas perco logo a paciência. Eu quero ser tendencioso e te influenciar a falar algumas coisas do Jorginho. Vou deixar em aberto para você, porque eu tenho as minhas ressalvas. Eu logo perco a paciência com o Jorginho. E sábado foi o dia, porque eu acho que escalou mal o time para entrar em campo. Precisando de um resultado positivo, eu concordo com ele sobre o Jesus, o atacante. É um garoto ainda, mas não pode jogar numa fogueira dessa.
Tem o Rodrigão, que é artilheiro do Campeonato Brasileiro. Faz um monte de assistência para os seus companheiros. Deixar no banco é um perigo. Por pouco ele não corre o perigo de empatar o jogo com o Criciúma. Só saiu o gol porque a defesa do Criciúma se preocupou com quem? Com o Rodrigão. Os dois zagueiros foram em cima dele, a bola cruzada sobrou sozinha para o Robson fazer o gol do Coritiba. E um outro detalhe. Aí, no final do jogo, porque ele já tinha feito as substituições, ele perde o jogador Luizinho, ele acabou se machucando, né? O garoto se machucou. Mas por quê? Porque ele entrou mal, escalou mal. Se tem o Rodrigão, se o Thiago, aliás, o Luizinho, o jogador que teve uma boa atuação no último confronto, tem que ser utilizado. O Jorginho, você está brincando, hein? Você precisa de 4 vitórias em casa. Tem que batalhar para colocar o Coritiba na elite do futebol brasileiro. O problema é que terminou com 10, né, ele? Exatamente. E o Criciúma teve chance, né? 10, mas por causa disso, sofreu a pressão do Criciúma no final. Sofreu pressão. E o Criciúma com 10 também. Pois é. Então, você veja só a complicação que ele arranjou para o Coritiba. Quase. E foi tudo por conta das alterações equivocadas que ele fez ali. Ele mesmo acabou criando essa pressão do Tigre na reta final do jogo. Bom, vamos aguardar pela sequência da equipe do Coritiba. A fórmula já foi dada, o caminho está trilhado. Cabe agora ao Jorginho e aos seus comandados manterem esta pegada, esta atuada para que o Coritiba volte ao G4, se mantenha e consiga a classificação.